Ressoam ainda, na língua portuguesa, os ecos dos encontros dos povos de antanho, que a conceberam desde o berço autóctono ibérico, coexistente com os celtas indo-europeus, assenhoreada pelo latim da Pax Romana, vinda do Mediterrâneo, evoluindo para o galaico-português no noroeste da Península Ibérica, batido pelo bravio Atlântico, acometida pelos sons bárbaros germânicos, iranianos e eslavos e envolvida pelos ventos da civilização árabe e islâmica que brilhou no Al-Andalus. É uma das mais de 3.000 línguas da humanidade que existiram e existem ainda, quando já muitas delas desapareceram e outras estão em vias de extinção. E a língua portuguesa já não cabia no solo pátrio, carecia de expandir-se, e pelas ondas dos mares, seguindo correntes e marés, guiada pelas estrelas do firmamento, foi progredindo por toda a esfera terrestre. Prolongou-se das areias de Portugal, contornou a vastidão intransponível de África, revelou o misterioso e exótico Oriente e ofereceu as exuberantes Américas ao mundo. As suas palavras aspiraram a distâncias nunca imaginadas, do tamanho da terra. Nelas trinam as guitarras portuguesas, fremem as forças telúricas das ilhas dos Atlantes, ouve-se o batuque que ecoa nas planícies africanas, sentem-se as aquosas monções da Ásia e do Índico e o quente aroma das suas especiarias, o chalrear das aves exóticas das selvas densas de verde dos Brasis, o gemer do cordame das embarcações de velas enfunadas de vento. E rematam sempre uma história, como quem conta uma história, esvaiecendo-se como na contemplação do horizonte longínquo, como que à descoberta de novas paragens, outros fados, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. A língua portuguesa é vasta, sonora, grandiosa, oceânica. É música também. Os seus acordes são suaves e exprimem cambiantes afetivos. Em cada escala, na sua interminável viagem pela terra, adquiriu modulações próprias. Aí nasceram e aí permanecem ainda, qual memorial por mais um passo em busca da perfeição estilística do falar e do escrever. Na paragem seguinte dará novos frutos e assim continuará ao sabor dos encontros com outras gentes e outros lugares. Os homens e as mulheres que a transportaram e transmitiram ontem e hoje, nos lábios e nos gestos, foram os veículos indómitos de um testemunho maior da sua cultura, que se fez plural, por via erudita e popular, e que os transcendeu. A língua portuguesa não é de ninguém, pertence a si mesma, fiel à sua gênese congregante de comunhão, plena de cambiantes geográficos e culturais. A língua portuguesa é uma língua materna, que, por bem querer, gerou novos dialetos entre povos e lugares remotos. A língua portuguesa é maior, pelo engenho e arte dos artífices das palavras, em obras intemporais, que ainda e sempre os trovadores de toda a terra cantam e declamam, sempre em português, em vozes de mesclados timbres, criando uma herança coletiva recebida dos seus antepassados e transmitida às gerações vindouras, marcando indelevelmente a sua presença no mundo e confirmando o seu estatuto de património da humanidade. Sejam bem-vindos a mais um programa do canal Matriz Portuguesa. Desta feita estamos a comemorar mais um Dia Mundial da Língua Portuguesa, no dia 5 de maio. Tenho o enorme prazer de ter como convidado este ano, onde se comemora o 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões, é continuação desse centenário, o secretário-geral Luís Campos Ferreira da UCLAB, União das Cidades Capitais
Internacionais de Língua Portuguesa, que curiosamente também comemora este ano o seu 40º aniversário. Meu caro, seja bem-vindo. Obrigado. E por ter aceito o nosso convite para falarmos Obrigado. sobre a língua portuguesa, que de facto é também a gênese da UCLA, e neste sentido, aproveitando estes 2 anos, por assim dizer, de comemorações tão importantes, para já, do Camões, que nos dá também o ensejo da celebração do Dia Nacional. A UCLA também da celebração e também da congregação da língua portuguesa pelas cidades que falam português pelo mundo. Como é que, neste momento, que é uma língua portuguesa que, segundo os dados, aponta para um crescimento exponencial, particularmente no continente africano, como é que, neste momento, a UCLA prevê e projeta o crescimento, a importância a todos os níveis, seja ele empresarial, científico, cultural, etc., da língua portuguesa? Pois, como referiu e bem, a língua portuguesa acaba por ser este chão comum destes países, que nenhum deles faz fronteira com nenhum deles, mas todos eles têm uma ponte comum que os une e que partilham, que é, no fundo, a língua portuguesa, que muitos dizem, e com alguma justiça, que Camões foi até o criador da língua portuguesa. Se não foi o criador, foi pelo menos o grande ajustador, digamos assim, da língua portuguesa. E por isso a língua tem exatamente um conjunto de dimensões que são de valorizar. Em primeiro lugar, eu valorizava aquilo que é a dimensão cultural. Através da língua, a socialização, o intercâmbio de culturas, a partilha de princípios e valores, a nível até daquilo que são os direitos fundamentais, torna-se mais fácil quando vivemos e falamos numa só língua. Mas na realidade também tem outros valores, que é o valor económico da língua portuguesa, e por isso a capacidade que entre nós há de projetar conhecimento, e desse conhecimento se projetar economia e criação de riqueza. Sem dúvida nenhuma que essa é uma característica e uma das grandes mais-valias, digamos assim, da língua portuguesa. Nós temos, neste ano, a exemplo de outros anos, ações que valorizam e promovem, sem dúvida nenhuma, a língua portuguesa, desde ações, o Prémio Literário, que é uma das nossas grandes referências, de autores lusófonos, e que quase nos orgulhamos bastante. A língua é, para nós, um fator, como lhe disse, de união e de partilha. Mas é, acima de tudo, também aquilo que nos facilita promover um conjunto de ações, um conjunto de eventos e um conjunto de operações que nos conduzem a uma maior aproximação, a uma maior ligação entre todos. E por isso é, sem dúvida nenhuma, o nosso chão comum, e é também uma das nossas grandes prioridades. Faz parte daquilo que é os festejos, as celebrações, se assim preferir, dos nossos 40 anos da UCLA, exatamente a colocação de um busto de Camões em várias cidades que falam português. Não só capitais, mas também outras cidades da África, na Europa, cidades que têm cultura lusófona e que têm e que se expressam também em português. E por isso nós vamos tentar colocar o maior número possível de bustos do Camões nessas cidades. É simbólico, a nossa referência, e é uma forma que nós encontramos também de materializar e de expressar aquilo que é o nosso amor à língua, a nossa paixão pela língua e aquilo que e o valor que nós atribuímos à língua, para que todos os dias as cidadãos que vivem nessas cidades, ao passarem por esse busto de Camões, se lembrem
que falam em português, que comunicam em português, que choram em português, que sofrem em português, que riem em português, que têm alegrias em português. E é uma língua que nos permite também, com uma riqueza enorme, com um vocabulário muito rico e muito propício a que se construam frases densas e frases sentidas. É um vocabulário, é uma língua que tem em si um conjunto de competências que nos permite expressar sentimentos e emoções de uma forma extraordinária. Exemplo disso são o conjunto de escritores que temos em todo o espaço lusófono e que são escritores fantásticos e extraordinários. E por isso nós temos também esse conjunto de ações previstos para festejar e para darmos também a nossa colaboração àquilo que é a língua portuguesa, que tem hoje cerca de 250 milhões de falantes, é a língua mais falada no Hemisfério Sul e, como referiu há pouco e muito bem, tem um potencial de crescimento extraordinário e que, por isso, vamos também dar o nosso humilde contributo, mas, ao mesmo tempo, é o nosso dever, é a nossa obrigação e fazemos com todo o gosto. Há também, e para terminar esta nossa brevíssima, mas importante, porque é muito concisa, reflexão sobre a língua portuguesa, há também um aspecto que parece-me que a UCLA é particularmente feliz nisso, e também a sua própria experiência anterior enquanto Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, a língua portuguesa como um elemento, como uma ferramenta de coesão nacional nos países de expressão portuguesa, com territórios como, por exemplo, Moçambique, com tantos dialectos, e como também no caso de Timor, etc., nestes territórios com tantos dialectos, que esta língua portuguesa serve para uma coesão ao nível, vamos lhe chamar não territorial, mas pelo menos nacional, para que haja essa ligação, e também para o exterior. Tem evoluído num sentido positivo ou, apesar do reconhecimento, e justo, que os próprios países querem também ver reconhecidas as suas línguas nacionais, os seus dialetos, obviamente, mas que a língua portuguesa, que tem, como direi, um estatuto internacional de posicionamento no mundo. E se bem, os dialetos e outras línguas devem ser preservados. Devem ser também conservados e deles deve ser dado conhecimento às novas gerações. E por isso a língua portuguesa, nesses países que referiu e que tem todos esses dialetos e todas essas formas distintas, mas tão puras e tão autênticas e tão antigas de comunicar, devem ser mantidas. Não é, para mim, de forma alguma, curial ou não faria qualquer sentido que a língua portuguesa matasse tudo isso. Isso faz parte da cultura de cada um, da identidade de cada um desses povos, faz parte da sua história, das suas memórias, das suas tradições, e por isso é muito importante que também sejam preservadas. Mas como também referiu e bem, a língua portuguesa acaba por ser aquilo que une e aquilo que permite a todos esses povos também uma maior comunicação e uma melhor comunicação com o exterior. Hoje em dia não vivemos, os países não são compartimentos estanques, os países não são ilhas culturais, económicas, sociológicas isoladas, vivemos num mundo que interage, que tem fortes ligações em diversas áreas da sociedade, e por isso a língua portuguesa é um instrumento, uma ferramenta fundamental para que todas essas pessoas também, com mais facilidade, consigam materializar exatamente essas ligações. E por isso a língua portuguesa, nenhum de nós tem a intenção de ter um monopólio
Pelo contrário, achamos que a língua portuguesa consegue e deve conviver exatamente com todos esses dialetos, sabendo nós que tem depois, fruto da sua dimensão e do número de falantes que tem e do potencial crescimento que tem, que dá outras competências às pessoas que a dominam, de forma a elas também se poderem afirmar, não só do ponto de vista profissional, como do ponto de vista enquanto pessoas, se poderem afirmar fora também das suas mais pequenas comunidades onde se falam esses dialetos. É de facto todo um mundo que a língua portuguesa já foi, no século XVI, uma língua franca, noutras paragens, portanto, uma língua de uso obrigatório para que qualquer tipo de relação, fosse ela comercial, fosse ela social, enfim, para que houvesse esse relacionamento, era necessário o conhecimento da língua portuguesa. Hoje em dia, mesmo ao nível do acesso e da navegação na internet, a língua portuguesa tem um peso extraordinário, tão grande, ou não diria talvez se calhar superior, mas tão grande como o da própria língua inglesa. É também ao nível das novas tecnologias, ou pelo menos no acesso e do uso na internet, é um fator absolutamente importante e de futuro. Claro, é evidente que hoje já não concebemos o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano, sem tecnologias. Eu costumo dizer que aquilo que há 15 anos atrás nos parecia bruxaria, hoje é uma realidade. Conseguimos comunicar por imagem, como estamos a fazer agora à distância, com toda esta facilidade, com pequenos aparelhos, o podermos colocar imagens, fotografias de um lado para o outro lado do mundo, quase no momento em que as produzimos. A informação que o mundo digital nos permite ter, o próprio conhecimento, a partilha de famílias e de amigos que estão separados. Este mundo digital consegue uma coisa, como dizia o poeta, não há longe nem distância, embora o contacto pessoal e físico seja sempre diferente, mas com todas estas potencialidades tecnológicas não há longe nem distância. E por isso a presença com todo esse peso da língua portuguesa como uma das mais utilizadas no ciberespaço é, sem dúvida nenhuma, uma belíssima conquista. E mais que isso, é um belíssimo, é uma evidência de que, na realidade, ela está viva, acompanha aquilo que é o progresso da sociedade e, por isso, afirma-se mesmo naquilo que são os avanços que têm mais impacto no dia-a-dia das pessoas. E nessa medida é, sem dúvida nenhuma, extraordinário, porque podia-se dar o facto, exatamente, de estas novas tecnologias passarem a proporcionar um maior uso de uma só língua, da língua inglesa, por exemplo, mas não, as pessoas mantiveram na sua comunicação a sua língua original, a sua língua que melhor dominam, neste caso o português. E isso significa que venha o que vier, venham as mudanças que vierem, o português tem uma força para estar sempre presente e para fazer parte sempre daquilo que é o presente e o futuro. Com esta nota de otimismo que nos deixa, continuaríamos a falar deste tema, porque a língua portuguesa não se esgota, e muito menos não se esgota com a cultura portuguesa, mas há pois, a língua portuguesa também com outros sotaques, com outros ambientes por esse mundo fora, que é aí que também reside a sua riqueza.
termino esta nossa conversa dando-vos parabéns pelos 40 anos de uma extensa e importantíssima obra da UCLA, agora que inicia a sua missão a dirigir os destinos desta instituição, desta união, que até essa palavra quer dizer verdadeiramente, tem uma ligação intrínseca com a própria língua portuguesa, com a sua gênese, e muito obrigado por ter estado connosco neste dia tão importante, reconhecido pela própria Unesco como um Dia Mundial da Língua Portuguesa. Muito obrigado e bom trabalho também, e continuem a dar essa contribuição à nossa língua e à nossa cultura, porque vocês têm sido, na realidade, fundamentais. Um abraço grande. Play.